Lamento muito pelo que você está prestes a ver. Oi, meu nome é Sidney e bem-vindo de volta ao meu canal. Então vamos falar sobre crianças transgênero e este vídeo será desmonetizado como resultado. Mas antes de fazermos isso, eu só queria avisar a vocês que finalmente tenho uma casa permanente, por isso a paisagem não vai mudar tão frequentemente. Viva para a consistência! Agora, nas últimas semanas na mídia, houve muita discussão sobre crianças transgênero. Meu nome é Jacó e eu sou um americano transgênero de 9 anos. E todas essas histórias sobre crianças drag me deixam desconfortável, apesar de não ser a mesma coisa. Com perucas fantásticas, sapatos fabulosos e um monumental além. Ah, isso está esfarelando. Há uma nova moda para os garotos? Há também o caso recente de James Younger, de 7 anos, cujos pais estão em disputa sobre se devem ou não fazer sua transição de gênero. Estamos em 2019, pessoal. Somos como uma criança de 3 anos com um pincel e uma parede em branco sem supervisão adulta. Nós mesmos criamos essa bagunça pintada de azul que é a sociedade, e agora precisamos refletir sobre o que fizemos. Mas, sem surpresa, a história de James Younger atraiu muita atenção. Supostamente a mãe de James, que também é pediatra, o que é assustador, eu sei, tem vestido ele como uma menina, chamando-o de Luna, e fazendo a transição social dele desde os 3 anos de idade. O ponto crucial é que, supostamente, ela fez isso porque ele demonstrou interesse em um brinquedo feminino do McDonald's. Segundo notícias, a mãe explorou a possibilidade de colocar o filho em bloqueadores de puberdade e, posteriormente, em terapia hormonal. Como era de se esperar, o pai resistiu a isso, e afirma que seu filho se identifica 100% como um menino quando está com ele, mas também quer esperar e ver o que acontece com seu filho e toda essa questão. Isso resultou em uma disputa de custódia. E mais recentemente, o juiz que preside este caso decidiu que os pais tomarão decisões médicas conjuntas para seus filhos. Considero isso uma pequena vitória para o bom senso, algo tão raro que nem vou reclamar. Mas, perturbadoramente, este clipe surgiu nos últimos dias, mostrando James falando sobre sua mãe e como ela lhe diz que ele é uma menina. Você é um menino, certo? Não. Eu sou uma menina. Quem te disse que você é uma menina? Mamãe, Quando ela te disse que você era uma menina? porque eu amo meninas. Ah, entendi. Então, a mamãe te disse que você era uma menina? Aham. A mamãe faz mais alguma coisa com uma menina como você? Uhum. Como o quê? Como vestido. O que ela faz? Ela faz. Depende do que eu quero dizer. Ela te veste com vestidos? Oh, uau. E o que mais ela faz? Ela compra minhas tiaras. Aham. E ela me dá grampos de cabelo. Ó, grampos de cabelo? Ok. Ela faz alguma coisa com seus dedos? Sim. O quê? Ela pinta as minhas unhas. Se isso não é assustador, não sei o que seria. É por isso que as pessoas deveriam ter licenças para ter filhos, 100%. Isso mesmo, Sandra, sem filhos para você. Mas como em quase tudo em 2019, essa história só piora. Sarah Scott, mãe do melhor amigo de James, deveria testemunhar no caso, mas não foi permitido. Em um extenso post no Facebook, ela relata suas observações sobre James e sua família, afirmando que ele é extremamente feliz como menino. Ela relata que certa vez, enquanto James brincava ao ar livre, ele caiu na lama e precisou remover a camisa depois. Quando ela foi dar a ele uma camisa limpa para trocar, ele exclamou orgulhosamente que meninos não precisam usar camisas, e isso é muito legal. Ele não vestiu uma camisa nova para deixar claro. Mas sim, a piada é contigo, garoto. Só espera até a sua mãe começar a injetar estrogênio em você e você desenvolver seios e então nunca mais poderá ficar sem camisa. A ironia é de fato uma cruel amante. Ao referenciar Jude, que é gêmeo de James, Sarah escreveu que os meninos não gostam de ir para a casa da mãe deles. Uma noite, Jude pediu ao pai para não precisar ir para casa. Ele estava angustiado e não queria ir para lá. Aposto que aquelas licenças infantis estão parecendo bem atraentes agora, não é? Quer dizer, eu não sou mãe, nem nenhum humanoide que cria crianças ou algo do tipo, porque eu não estou aqui para dizer a ninguém como educar seus filhos. Oi, mãe do James, você está fazendo isso errado. O que nos leva ao tópico que eu realmente quero discutir neste vídeo. O caso de James Younger me lembra muito de outra história dos anos 1960 chamada Estudo John Jones.
E, pessoalmente, acho que merece muito mais destaque como um conto de advertência sobre as ramificações de forçar conceitos de identidade de gênero em crianças. Então preste atenção, porque quase todos vocês vão odiar isso. Em 1965, os gêmeos Bruce e Brian Heimer nasceram em Winnipeg, Canadá. Para tratar uma condição médica, os gêmeos foram circuncidados aos 8 meses de idade. O médico que realizou o procedimento usou uma agulha de eletrocauterização em vez de um bisturi e acidentalmente queimou a maior parte do pênis do bebê Bruce. E todos os homens assistindo se contorceram? Sem realmente saber o que fazer ou como lidar com isso, os pais de Bruce decidiram consultar um especialista líder em identidade de gênero, o psicólogo John Money, que basicamente lhes disse que o melhor curso de ação para essa situação seria fazer a transição médica de seu filho Bruce de menino para menina. Eles então procederam a fazer isso usando terapias cirúrgicas, hormonais e psicológicas, e basicamente castraram quimicamente seu filho. Na verdade, isso é uma mentira. Eles não apenas o castraram quimicamente, eles removeram completamente seus testículos. Tipo, bom trabalho, mãe e pai. Eles mantiveram tudo em segredo total, inclusive de seus filhos. Quer dizer, eu definitivamente não quero fazer piada disso, porque acho que é super errado, mas isso é como ter um pequeno corte no braço e decidir amputá-lo. Então, estamos todos acompanhando até agora? Homens, vocês já terminaram de proteger seus pepinos com tanto cuidado? Maravilhoso. Então, para recapitular, gêmeos, pênis queimado, agora criando meninos e menina para compensar um erro. Essa não é uma frase que eu jamais pensei que diria. Bruce foi renomeado para Brenda e criado como uma menina, e seu irmão Brian continuou a ser criado como um menino. As crianças também visitariam John Money, que monitoraria seu progresso. Ele questionava e observava-os, forçando-os a simular atos sexuais. Sim, ele parece ser uma pessoa realmente íntegra, exatamente o tipo de pessoa que você quer ao redor de seus filhos. John Money estava basicamente experimentando nos gêmeos para testar sua teoria de que a identidade de gênero é toda sobre a criação, ao invés de traços inatos. Em suma, criar um menino como uma menina fará com que a criança se identifique como menina. Para ser clara, não somos mais apenas uma criança de 3 anos sentada na tinta, mas sim uma legião de crianças sentadas na tinta. Isso é muita tinta. Por muito tempo, John Money e seu estudo foram vistos como um enorme sucesso, e centenas de operações de mudança de sexo foram realizadas como resultado. Até hoje, seu trabalho ainda é usado e referenciado, particularmente nos Estados Unidos e em grande parte do mundo desenvolvido. Entende aonde quero chegar? Como este vídeo será desmonetizado de qualquer forma, vamos recorrer a conteúdo protegido por direitos autorais que explicará mais sobre o assunto com um agradável sotaque britânico. Dr. Money desenvolveu uma nova teoria radical sobre natureza versus criação e como essas duas forças afetam se nos consideramos menina ou menino. Ele acreditava que, embora os genes sejam importantes, no que diz respeito ao seu gênero, um bebê é essencialmente neutro nos 2 primeiros anos de vida. Durante esses 2 anos críticos, a criação da criança, como ela é nutrida, determinará se ela se sente masculina ou feminina. Vale mencionar que John Money é da Nova Zelândia, o que já diz muito sobre ele. O problema com toda essa situação, além de, tudo, era que Brenda estava absolutamente infeliz como uma menina. Aos 2 anos, Brenda rasgava seus vestidos furiosa. Ela rejeitava brincar com bonecas e agredia o irmão para tomar seus carrinhos e armas de brinquedo. Na escola, ela era constantemente zombada por seus modos, gostos e comportamentos masculinos. Ela reclamou aos pais e professores que se sentia um menino. Aos 14 anos, a verdade finalmente foi revelada, e Brenda, que se renomeou David, finalmente sentiu que as coisas faziam sentido. David fez a transição de volta para seu sexo original, passando por cirurgias para remover os seios desenvolvidos ao tomar estrogênio. E construir um novo pênis para ele. Também não é uma frase que eu jamais pensei que diria. David se casou, conseguiu um emprego e estava vivendo uma vida aparentemente normal. Então, ele decidiu contar sua história publicamente como um alerta. Eu tentei me encaixar. Eu tentei com a maquiagem e acabou sendo de quando seu irmão Brian cometeram suicídio em 2002 e 2004, depois do que... Isso. Ela disse, não, eu não gosto disso. Eu não posso ajudar nisso. Então, no final, tanto David quanto o seu irmão... Brian cometeram suicídio em 2002 e 2004, após o que parecia ser uma vida inteira de apenas trauma e doença mental que foram causados por este experimento.
O que aconteceu com David e Brian deve nos lembrar que, às vezes, profissionais médicos, tribunais e pais, agindo de acordo com seus próprios interesses, destroem a vida das crianças. Eu acho que o caso de James Younger, que está em andamento, é um exemplo claro disso. E simplesmente não há como você me dizer que essas coisas não têm ramificações adversas em massa mais adiante? Porque, curiosidade, eles têm. Não, sério, sem descendentes para você. Quando se trata de crianças, gênero e sexualidade, precisamos ter cautela. Mas o fato é que, no momento, estamos fazendo exatamente o oposto. Basicamente, adotamos a ideia de que o gênero é fluido e maleável e não tem nada a ver com o sexo biológico, e começamos a ensinar isso nas escolas para crianças pequenas e torná-lo uma parte intrínseca de sua educação. O que explica por que as referências a clínicas de gênero e terapia e crianças dizendo que agora são transgêneros dispararam nos últimos anos. Quanto mais as crianças se declaram transgêneros, mais somos orientados a validar isso, prescrevendo hormônios ou bloqueadores de puberdade, tratando-as como o sexo de sua preferência. Mas isso precisa ser dito. Se você disser algo a uma criança, ela vai acreditar em você. Porque eles têm pequenos cérebros de ervilha esponjosos. Tipo, vamos lá. Eles acreditam que existe um homem mágico com um trenó voador mágico que voa pelo céu com cavalos voadores mágicos com varas saindo de suas cabeças que trazem brinquedos invadindo sua casa todos os anos sem motivo aparente. Você acha que dizer a eles que podem mudar de gênero é onde traçam o limite na confiança nos adultos? Sério? Mas papai, eu acredito em você que existe um coelho gigante que invade nossa casa e me traz chocolate uma vez por ano, mas eu poder ser uma menina? Papai, isso é absurdo. Meus pais me disseram que eu poderia ser um elefante, então eu costumava colar rolos de papel higiênico no rosto e rastejar pelo chão. Não é brincadeira. Lógica e razão, pessoal. Lógica e razão. Parte do problema com tudo isso é que os profissionais médicos têm opiniões tão diferentes sobre um tópico tão sério e que altera a vida. Por exemplo, existem números que dizem que a disforia de gênero na infância não continua na idade adulta, e apenas 6 a 22% dos meninos e 12 a 27% das meninas tratadas em clínicas de gênero mostram persistência em sua disforia de gênero na idade adulta. Outro conjunto de dados diz que apenas 12% das crianças com disforia ainda a tinham como adultos, mas a amostra deste estudo era de apenas 25 pessoas. Quando se trata de médicos, um lado está aqui argumentando que a infância e a adolescência é quando as crianças questionam tudo, e, portanto, a exploração de gênero não deve envolver decisões que alteram a vida e a fisiologia antes da idade adulta. Acho que temos que reconhecer que existem muitas crianças que estão confusas sobre sua identidade de gênero como uma fase normal pela qual elas passariam. Não é incomum estar confuso. A boa notícia é que eles vão superar isso. Não mexa com eles? O pediatra de Sydney, professor John Whitehall, diz que o número de crianças sendo tratadas com disforia de gênero na Austrália está atualmente disparando. É uma condição em que uma pessoa nasce de um gênero, mas em sua mente ela é de outro. Você não aceita que os verdadeiros níveis de disforia de gênero sejam tão altos quanto parecem estar sendo diagnosticados no momento? Não, eu não aceito. Eu nunca vi isso e acho que é muito mais raro do que os relatórios atuais sugerem. Por outro lado, alguns defendem a tolerância em vez de questionamento, sugerindo que devemos apoiar a transição de crianças independentemente do custo. É por isso que o caso de David Reimer é tão importante? John Money tentou nos provar que a identidade de gênero não é inata, mas, na verdade, se algo, ele provou exatamente o oposto. O caso Reimer logo foi escrito em livros didáticos de pediatria, psiquiatria e sexualidade, como prova de que a anatomia não é destino. A identidade sexual era muito mais flexível do que se imaginava. As declarações de Money apoiaram fortemente aqueles que buscavam soluções médicas ou sociais para problemas baseados em gênero. O que não foi relatado até décadas depois, no entanto, foi que o experimento de Money, na verdade, provou o oposto, a imutabilidade do senso inato de gênero de uma pessoa. Apesar disso, este estudo e suas terríveis consequências são raramente mencionados. David Reimer rejeitou ser uma mulher, apesar do fato de que ele foi criado durante a maior parte de sua infância como uma mulher e condicionado como uma. Precisamos realmente questionar o significado disso em relação ao atual clima social e suas implicações para crianças como James Younger.
Existe um estudo de caso que mostra as consequências de convencer as crianças de que seu gênero é tão mutável quanto suas meias. Essa história sugere que forçar ou coagir crianças a fazer a transição de gênero pode ter consequências negativas. Não afirmo ter todas as respostas aqui de forma alguma, e eu sei que haverá uma parcela de crianças que têm disforia de gênero, que crescem, fazem a transição e acabam sendo muito felizes em seu novo sexo. Ainda assim, acredito que estamos trilhando um caminho extremamente perigoso que, eventualmente, trará consequências desastrosas. E a pior parte de tudo isso, pelo menos do meu ponto de vista, é que envolve crianças inocentes. Se você me acompanha, sabe que, na maior parte, quando se trata dessa questão, não me importo muito com o que os adultos fazem. Atrás de portas fechadas, com seu dinheiro, com seu corpo, desde que isso não me afete e eu não tenha que pagar por isso. Já as crianças são um pouco diferentes. Você não mexe com crianças. Não importa o que alguém me diga. Eu não acredito que uma criança de 7 anos tenha a capacidade de entender algo como identidade de gênero e sexo, muito menos decidir fazer uma transição. Se seu filho quer brincar com Barbies, deixe-o brincar. Mas isso não significa que você pode forçá-lo a ser uma menina por mostrar interesse em coisas femininas. No final, acho que mais pessoas precisam ser informadas sobre os casos existentes nesta área que demonstram o quão prejudicial tudo isso pode ser para as crianças. Então, pela primeira vez neste canal, nesse sentido, vou dizer compartilhe este vídeo. Resgate uma criança, aguardo sua contribuição. O que todos vocês acham disso? As crianças deveriam fazer a transição? Qual é sua opinião resumida sobre esse assunto? E como você se sente sobre os casos de James Younger e David Reimer? Se gostou do vídeo, inscreva-se e deixe seu like. Sinta-se à vontade para deixar um comentário, se desejar. Apenas seja respeitoso. Nos vemos na próxima.